Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Gerenciamento de Sistemas Elétricos. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 1, que trata dos conceitos, tá? E vamos falar hoje aqui especificamente do item 1.4 do nosso livro-texto, que trata da matriz energética, tá? Nós já falamos aí nas aulas anteriores sobre conceitos básicos do setor, principais entidades do setor elétrico, o Programa Brasileiro de Etiquetagem, né, e selo Procel, e hoje nós vamos entrar aqui nesse conceito de matriz energética. Legal? Bom, essa videoaula, né, tem como objetivos aí, né, fazer com que vocês conheçam a matriz energética do Brasil e suas particularidades em comparação com a matriz de outros países, fazer com que vocês compreendam a diferença entre matriz energética e matriz elétrica, tá, gente? Isso é bem importante. Compreender o fluxo de energia elétrica ofertada, no caso, ofertada por fonte e participação setorial no consumo de eletricidade. E conhecer a distribuição do consumo de energia elétrica por uso final, tá? A gente vai entrar na pesquisa de posse de equipamentos e hábitos de consumo lá do Procel, tá? Lá capitaneado pela Eletrobras. Bom, então vamos lá. Pergunta focal aí dessa aula, né? O que é matriz energética? O que é matriz energética, gente? Matriz energética, tá? Corresponde ao mapeamento de todas as fontes energéticas que contribuem para o fornecimento total de energia do local estudado, com seus respectivos percentuais de contribuição, né? Então, vamos lá. Se considerarmos o local estudado como sendo o Brasil, a matriz energética brasileira representa o quê? O mapeamento de todas as fontes que fornecem energia no país, com seus respectivos percentuais de contribuição. Dessa maneira, o conhecimento da matriz energética norteia a adoção de decisões quando se realiza o gerenciamento energético de uma dada instalação. Beleza? Gente, trocando em miúdos aqui, né, esse monte de palavra aí, a matriz nada mais é do que isso aqui, tá? Que está representado nesse gráfico. Esse gráfico foi retirado lá do Balanço Energético Nacional 2022, tá? Da Empresa de Pesquisa Energética. Então, vou deixar o link para vocês, né? No ambiente virtual de aprendizagem. Você já tem, na verdade, esse material lá no ambiente. E, bom, essa aqui, tá? Essa é a matriz energética. Essa matriz representa toda a oferta interna de energia, tá? E vejam que eu não estou falando de energia elétrica, oferta interna de energia. Então é tudo, tá? De energia, toda a oferta de energia do Brasil em 2021, tá? O balanço energético de 2022, ele aponta lá, ele confere, né, o que foi e demonstra os resultados, né, de 2021, tá? Sempre o balanço energético de um determinado ano representa os resultados, né, compila os resultados do ano anterior. Muito bem, então a gente vê, né, que o Brasil teve, né, em 2021 um consumo, né, uma oferta de energia, me perdoem, de petróleo e derivados na casa ali de 34,4%, né, de gás natural na ordem de 3,3% e assim por diante. Carvão mineral, 5,6%, urânio, outras fontes não renováveis e a partir daqui já entram as fontes renováveis, né? Então, a fonte hidráulica, lenha e carvão vegetal, derivados de cana e outras renováveis, tá? Isso é a matriz energética, tá, do Brasil no ano de 2021. Tá? Então a gente tem uma presença importante aqui, né, de fontes renováveis, é uma característica bem marcante do Brasil e a gente vai ver isso aí, tá? Bom, em números até, né, fontes renováveis representaram 44,7% da oferta de energia, o que é muito superior ao observado no resto do mundo, tá? Tem aqui um gráfico, né, no caso a matriz energética uma média mundial aí, então vocês percebem que além do petróleo, tá? E a gente vai ver também já assim o consumo, tá, gente? Só para antecipar um pouquinho. Entendo que a matriz energética ela vai falar de toda a energia que é ofertada, né, que é utilizada num país ou se você for fazer uma média mundial aí, tá?
para os mais variados segmentos. Então, a gente usa muito petróleo, né? E, enfim, todas as fontes de energia, mas petróleo, né? Para transporte. Nosso principal consumo está ali. Né? O transporte e indústria são os grandes consumidores de energia no nosso país. Tá? No mundo, o que a gente percebe? Há também uma utilização massiva ali do petróleo, tá? Bastante importante também de gás natural, energia nuclear, né? Energia hidráulica, biocombustíveis, outros, e aí vem uma parcela aqui enorme, né, de carvão mineral, tá? Para os mais diversos fins. Aqui a gente não está falando, tá, gente, de geração de energia elétrica. Não quer dizer que eu estou usando petróleo e seus derivados para geração de energia elétrica. Não é isso, tá? É oferta interna de energia. Pois muito bem. Então, a participação de renováveis na oferta interna de energia no Brasil, ela é bem expressiva, tá? Caiu um pouquinho de 2020 para cá, não o que a gente viu ali, né? É só um retrato, né? O retrato 2021. Mas a cada ano essa matriz, né? Essa oferta interna, ela pode variar conforme a disponibilidade dos recursos, tá? Então, o que aconteceu em 2020, de 2020 para 2021, foi que houve, né? Aqui, ó, a participação de renováveis na matriz energética foi marcada pela queda da oferta interna hidráulica, né? A oferta de energia, me perdoem, hidráulica, associada à escassez hídrica e ao acionamento das usinas termoelétricas. E aí, quem é meu aluno que mora aqui na região Nordeste, aqui, né, em Paulo Afonso, poxa, mas ano passado, esse ano, a gente teve até vertimento, né, na cascata do Rio São Francisco. Como é que teve escassez de energia hidráulica? Então, gente, o sistema, vocês já sabem disso, é interligado, né? A gente tem um fluxo, né, de energia entre as regiões, né, ou subsistemas do sistema interligado. Então, ok, a região Nordeste entre 2021 e 2022, né, foi bem favorecida, ou melhor, né, já passava por tanto sofrimento de escassez hídrica, né, e dessa vez a gente tinha uma quantidade suficiente ou razoável de água para gerar energia, mas as regiões Sul e Sudeste não estavam com essa mesma condição. Então, no ano passado, né, nós tivemos que acionar mais as termoelétricas para a geração de energia elétrica, né? E a geração de energia elétrica, né, ela é computada nessa oferta interna de energia. Ela é uma fatia dessa pizza aí, tá? Bom, no entanto, o incremento das fontes eólica e solar na geração de energia elétrica e o biodiesel contribuíram para que a matriz energética brasileira se mantivesse em um patamar renovável de 44,7%, muito superior ao observado no resto do mundo. De fato, né, o fato de ter caído ali de 48,5% para 44,7% não quer dizer, é um número, né, que pode deixar algumas pessoas assim, né, poxa, como é que pode, né, a gente deixou de ser uma matriz limpa, uma matriz renovável? Não é isso, né? São as fontes de energia, tá, gente? Elas oscilam, né? Não é uma coisa fixa. Você tem, especificamente para geração de energia, nós que somos predominantemente, né, produtores de energia elétrica a partir de hidrelétricas. Então você tem ao longo dos ciclos hidráulicos, né? Você tem secas, você tem cheias, né, históricas, então assim, é variável, né? É como um mercado variável, mercado de ações, você tem o comportamento variável, tá? E a gente percebe aqui, tá? Tem esse gráfico do lado direito, alguns outros países, tá? Por exemplo, o Brasil aqui, né? Ali em verde, ali com variando, né, entre 40% e 60% a sua participação de fontes renováveis na matriz, na oferta interna de energia. E você tem, né, Índia, né, que por um bom tempo ali, né, em 73, 80 até os anos 90 foi até melhor que o Brasil, né, depois igualou e aí caiu essa participação de renováveis. Outro país aqui é a China, né, com também bastante, né, ou uma fração muito reduzida, né, hoje em dia de
fontes renováveis na sua oferta interna de energia, ou na sua matriz energética, né? E tem aqui todos os países da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, enfim, né, e Europa. Vejam que a média, né, ela é muito baixa. O Brasil ainda se destaca como um país que utiliza muita energia renovável na sua oferta interna de energia, em outras palavras, na sua matriz energética. Tá legal? Vamos avançar aqui. Então, esse gráfico, ele mostra pra gente, pessoal, o seguinte. Do lado esquerdo aqui, né, da tela, a gente tem toda a oferta de energia, tá? Do lado direito, a gente tem todo o consumo. Então, como eu tinha falado, né, a gente tem ali a maior participação, né, em termos de oferta interna de energia do petróleo e os seus derivados. 34,4% foi assim em 2021, tá? Também uma utilização muito importante de biomassa de cana, aí vem na sequência gás natural, energia hidráulica, eletricidade importada, tá? Vamos entender o que é isso aqui já já. Outras fontes de energia correspondendo a 9,3%, lenha, carvão vegetal e por aí vai, tá? Então isso aqui é tudo que a gente utilizou, né, de fontes de energia para a oferta, né, para atender a demanda de energia do Brasil em 2021. Tá, então quais foram os segmentos, né? Como é que foi esse consumo? Eu precisei de 103,6 toneladas equivalentes de petróleo, né, em 2021 para atender quem? Uma boa parte disso foi para o setor de transportes, né? Outra para o setor industrial, né? Há perdas na transformação desse processo todo. Outra parte, né, vai aqui para o setor residencial, então a gente tem, não está aqui, né, gás natural, sim, em residências, mas o GLP também, né, para utilização, o bujão de cozinha, né, gente, tão conhecido. Então, vejam que a oferta interna mostra quais fontes de energia, qual energia eu ofertei, eu disponibilizei para atender quais segmentos aqui nesse caso, transporte industrial, né? Como eu falei também agora há pouco, transportes e indústria são realmente, corresponde a mais de 50% do consumo da energia de todo o Brasil em um ano, tá? Então, fazendo aqui um zoom, né, dando um detalhamento no setor industrial, tá? Como é que é o consumo de energia no setor industrial? A gente tem a maior parte do consumo na indústria é de eletricidade, tá? Muito embora vejam que no slide anterior, né, a energia elétrica não é a maior fonte, né, de energia no país, é o petróleo. Mas na indústria você não tem o consumo de petróleo como a principal fonte de energia. Então o petróleo é usado muito no segmento de transporte, tá? Aqui um comentário, né, gente? Isso está disponível no relatório Síntese do Balanço Energético Nacional, que fala ali, ó, consumo de energia na indústria, além de apresentar 3,6% de crescimento em relação a 2020, teve 58% de renovabilidade na sua matriz energética, representada pela participação dos seguintes energéticos. Tem detalhe aqui, né? Eletricidade, bagaço de cana, que houve uma redução importante devido a restrições ali, né? Redução da produção, né? No setor de alimentos e bebidas. Então houve crescimento do consumo de carvão mineral, isso não é bom. Crescimento de 20,8% do gás natural na indústria, e aí vai, né? Lenha, lixívia, que é aquele, como é que se diz? É o licor negro, né? Do processo de celulose, e isso é usado para cogeração, né? Para geração de energia elétrica em indústria de papel e celulose, e por aí vai. Então, esse aqui é só para dar um panorama para vocês de como, né, a energia é utilizada no segmento industrial, tá? Então é só um detalhamento dessa fatia aqui de consumo, tá? Se a gente entrasse no setor de transporte, ia ser outro comportamento, outro gráfico, e eu recomendo que vocês acessem esse material que eu disponibilizei para vocês, tá? Para que vocês vejam aí o detalhamento de cada segmento, né? Vão pesquisando aí, é um material
bem rico, tá? Muito bem, e agora nós vamos para outro objetivo da videoaula, pessoal, que é justamente mostrar para vocês, né, assim, o que é matriz elétrica. Veja que agora a gente não está mais falando de matriz energética, agora a gente está falando de matriz elétrica, matriz de energia elétrica. Então, assim como a matriz energética, a matriz elétrica corresponde ao mapeamento de todas as fontes de energia elétrica, ok? Que contribuem para o fornecimento total de energia do local estudado, com seus respectivos percentuais de contribuição. Tá? Então, a diferença entre matriz elétrica e energética é justamente essa. A matriz energética vê o todo, vê do rol, né, de energia, e aí pode ser petróleo, pode ser energia elétrica, inclusive, né, gás natural, enfim. E aqui, energia elétrica, agora a gente vai falar do nosso universo aqui, né, do nosso universo da engenharia elétrica. Vamos falar de energia elétrica. O Brasil dispõe de uma matriz elétrica de origem predominantemente renovável, com destaque para a fonte hídrica, que respondeu por 53,4% da oferta interna no ano de 2021. As fontes renováveis representaram, tá, gente? 78,1% da oferta interna de eletricidade no Brasil, e é resultante da soma dos montantes referentes à produção nacional mais as importações, que são essencialmente de origem renovável. Então, o Brasil, ele não produz toda a energia que ele consome. Existe um percentual muito pequeno, por sinal, de importação, tá? Então, no passado, além, né, da importação da usina binacional de Itaipu, a gente compra energia do Paraguai, né? A mesma usina, só que tem uma divisão ali, né, do que é do Brasil, do que é do Paraguai. E a gente compra esse excedente, né, que não é utilizado pelo Paraguai, a gente compra para usar no Brasil, tá? É bem interessante assim, esse conceito, né, dessa usina. Normalmente no Brasil a gente tem usinas que dividem estados, né? Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, ou Bahia, Alagoas. E aqui a gente está falando de uma usina, né, que faz a fronteira ali entre dois países. Então, é bem interessante esse conceito aí, tá? O Brasil, então, compra e importa a energia do Paraguai, tá? Mesma usina, mesma instalação, mas a relação comercial acontece entre dois países, então é uma importação. E além disso, tá, turma, se eu não podia deixar de falar, no ano de 2021 houve também uma importação, tá, de energia da Argentina e do Uruguai, tá? Foi uma condição atípica justamente pela escassez hídrica, então foi realizada essa importação também de Argentina e Uruguai, tá? É assim, acima da média. Aqui eu mostro para vocês agora o gráfico, né, a matriz elétrica, tá? A matriz elétrica, não mais a matriz energética. Então, a gente está vendo aqui o que? A oferta interna de energia elétrica por fonte. Isso no Brasil em 2021. Aí vejam, né, que diferente da matriz energética, que tem o petróleo como principal fonte, né, de atendimento ali da demanda, a gente vê aqui a energia hidráulica com a participação de 56,8% de tudo que foi gerado de energia elétrica no ano passado, tá? No ano de 2021, no caso. Depois nós temos a biomassa com uma participação de 8,2%. Eólica, isso aqui é muito bacana, né? O Brasil, a partir de 2004, talvez deu uma crescida assim exponencial, né, na capacidade instalada e na geração de energia eólica, né? Eu vou diferenciar para vocês também esses conceitos, energia gerada e capacidade instalada. Temos também, isso é muito bacana de ver, né, a participação da energia solar, que antigamente era menos de 1%, né, já está contando ali aparecendo, né, com 2,47% em 2021. Né? Aí tem a parte não renovável, né? Então aqui, ó, carvão e derivados, gás natural, derivados de petróleo e energia nuclear. Então vejam, olha a fatia, né? Olha o percentual de energia renovável que nós temos na matriz elétrica, né? Se na matriz energética esse percentual era bem importante, na matriz elétrica, então, como a gente tem uma predominância de fonte de usinas hidrelétricas, né, da exploração da fonte hidráulica, então essa nossa energia elétrica
né? É bem proveniente de fontes renováveis, tá? Então, olha aí. Fontes renováveis representaram 78,1% da oferta de energia elétrica no Brasil em 2021. Bacana demais, né? Aqui, gente, tem um gráfico que mostra essa oferta interna de energia elétrica por fonte no Brasil, só que agora a variação, né, entre 2020 e 2021. Lembre-se que aquele gráfico anterior, aquele gráfico de pizza ali, aquele diagrama, ele não é, ele é um retrato de 2021, né? Entre 2020 e 2021, aliás, você pode ir até para 1970 e puxar esse histórico, né? Sempre há variações dessas fontes, tá? Quem está ofertando, por qual fonte a gente está gerando energia elétrica no Brasil. Então, a gente percebe aqui, né, algo que chama atenção, essa queda aqui, né, da energia hidráulica de 2020 para 2021, tá? Barra cinza 2020, amarelinha 2021. Percebemos também um aumento bacana, né, da eólica e o uso do gás natural aqui para, infelizmente, acionamento das térmicas, né? Se a gente teve uma queda na hidráulica, isso precisou ser compensado com o acionamento das térmicas, né? Tanto a gás natural quanto aqui a diesel, tá? As demais fontes, tá? Elas têm aqui um aumento da solar, o que é também muito bacana de ver, né? Mas basicamente ficaram quase que no mesmo patamar. O que chamou a atenção realmente foi essa queda aí da hidráulica e a subida do gás natural, que acabou, né, não precisando subir ainda mais porque a eólica também teve um crescimento importante, tá? Aqui é um gráfico que passa mais ou menos a mesma mensagem, só que ao invés de ser em números, né, em dados percentuais, a gente fala em números em gigawatt-hora, tá, turma? Então, a hidrelétrica, né, se em 2020 a gente teve um fornecimento ali de 396.381 gigawatt-hora, né, em 2021 esse número foi um pouco menor, 362.818, né, 362.818 gigawatt-hora, representando, portanto, uma queda de 8,5%. Né? E aí você tem para cada fonte, como foi em 2020, né? Como foi em 2021 e essa variação 2021 para 2020, né? Ou 2020 para 2021, melhor dizendo. Então, alguns caíram, né? Você teve 33.563 gigawatts a menos, né, na geração hidrelétrica, comparando 2020 com 2021. Um aumento, né? Aqui em números, tá, gente? É absoluto, gigawatt-hora, não é percentual. Então tem esse aumento de gás natural, aumento de eólica e por aí vai, tá? Pronto, aqui é o ponto que eu explico para vocês, né, que eu preciso explicar para vocês a diferença de capacidade instalada e geração de energia propriamente dita, tá, turma? Vejam que nesse gráfico a gente tem a hidro aqui, né, a hidrelétrica com um percentual de 60,2%. Poxa, o professor acabou de mostrar um gráfico, né, que a hidráulica, as hidrelétricas corresponderam a 58%, né, da geração de energia, né? Por que agora ele está falando, né? 53,4 aqui, né? 56,8, perdão. Então por que agora ele está mostrando um outro gráfico com, né, a hidráulica correspondendo a 60,2%? Então, esse gráfico, turma, ele é da capacidade instalada, tá? O que acontece? Vocês não podem confundir aqui, ó, oferta interna com capacidade instalada. O que acontece? Se você tiver hidrelétricas, mas não tiver água, a geração vai acontecer por outras fontes, né? Capacidade instalada, eu gosto muito de usar a analogia com um carro, né? Você tem um carro que está na garagem, né? Apesar de não ser um gerador, é um motor, né? Se você sair com aquele carro, você vai gastar energia. Se você deixar ele na garagem, paradinho, você não vai gastar energia, tá? Então, pronto, usando a analogia também do gerador a diesel, se o gerador a diesel for colocado lá numa festa, né? Tá lá, o gerador. Numa situação, pode ser numa festa, pode ser no hospital, em qualquer lugar que precise daquela energia de reserva ali. Se ele ficou paradinho durante todo o evento e não foi acionado por um segundo sequer, você tinha uma capacidade instalada, mas o consumo ou a oferta, né, a oferta de energia por aquela fonte que não é renovável, foi zero, tá?
Então esse é o conceito. Capacidade instalada é o que você tem disponível e a geração é o que realmente você colocou no sistema através daquela fonte. Então, em relação à capacidade instalada no Brasil, em 2021 nós tivemos uma participação ali, né, uma capacidade instalada de 60,2% de hidrelétricas, eólica 11,4%, energia solar 2,6% e assim por diante, tá? Nossa matriz tinha ali 16% de fontes não renováveis e 1,1% de capacidade instalada de nuclear, né, em Angra. Ok, então aqui a gente tem também um gráfico parecido com aquele outro de oferta de energia, só que falando sobre a variação da capacidade instalada, né, que é a disponibilidade das usinas, por cada recurso desse aí, tá? Vejam que a gente chegou a ter uma capacidade instalada maior de 2020 para 2021. Uma variação muito pequena, 0,1%. Poucas usinas entraram em operação entre 2020 e 2021, tá? Mas mesmo assim, mesmo tendo aumento de capacidade instalada, a minha geração de energia foi ali, né, 8,5% menor do que, né, de 2020 comparando com 2021. 2021 comparando com 2020, tá? Beleza, e esse gráfico aqui, turma, já ainda falando de capacidade instalada, ele foi tirado do plano decenal de expansão de energia, né, já com horizonte lá para 2030. O que é que ele diz para a gente? A previsão, a estimativa, né, os estudos que estão sendo feitos apontam para uma migração aqui, né, da capacidade instalada de fonte hidráulica de 59% em 2021 para algo em torno de 49% em 2030. Mas caramba, então está piorando a matriz, está poluindo a matriz? Não é bem assim. Por quê? Porque vejam que a térmica, né, está perdendo também, assim como a hidráulica, né, ela diminui uma participação aqui em percentual de 20 para 16, mas olha aqui, ó, a nuclear fica praticamente o mesmo percentual, a energia solar de 2 para 3%, a eólica de 9 para 14%, que é bem interessante, e aqui são os autoprodutores de energia com geração renovável, então é uma cogeração com bagaço de cana ou com lixívia, né, de papel celulose, então são autoprodutores de energia usando energias renováveis, tá? Então a gente aumenta, apesar de diminuir um pouco a geração pela hidrelétrica, a gente ainda assim aumenta a participação das renováveis na nossa matriz, na nossa capacidade instalada, tá? E aí, voltando agora, a gente já fecha assim, esse grande parêntese que foi aberto para falar de capacidade instalada e vamos voltar para a questão de oferta, ou seja, realmente quanto foi entregue de energia por fonte. Esse gráfico, turma, ele já mostra lá um cenário, uma evolução desde 1970 até 2018. Tá? E aqui eu queria chamar a atenção para vocês que antes, né, de 2001, 2000, a gente tinha uma participação, né, e aí geração mesmo de hidráulica muito, mas muito grande, tá? Chegava a ser acima de 90% a nossa geração por fonte hidráulica, ou seja, com as hidrelétricas, tá? E o que aconteceu, né, depois aí de 2001, anos 2000? Acontece que a hidráulica começou a diminuir a sua participação na geração. Isso é muito importante que vocês observem aqui, tá, turma? A gente não tem uma diminuição da capacidade instalada das hidrelétricas. Isso aqui representa, tá, uma diversificação da matriz elétrica. Tá? E aí, diversificação da matriz elétrica em capacidade instalada. Eu tenho, além das minhas hidrelétricas que eu estou construindo um bocado, eu vou construir também termoelétrica. Por quê? Porque se eu tiver uma crise hídrica, né, como houve em 2001, e a gente era extremamente dependente da hidrelétrica, aí eu vou acionar minhas térmicas e segue o jogo. Tá? E aí eu não vou ter problema de racionamento de energia, que foi o que teve em 2001. Então, em 2001, a gente tinha muita, mas muita dependência das hidrelétricas. Dali para frente, houve uma retomada, né, uma recuperação de investimentos e a percepção de que era essencial, era fundamental, assim, né, muito básico a gente ter uma diversificação da matriz. A gente não podia ser tão dependente assim da hidráulica, porque em momentos de seca a gente ia ter o que teve em 2001, precisar de energia e não ter.
Tá? Então, o racionamento de 2001 mostrou a importância dessa diversificação da matriz elétrica. Beleza? Vamos em frente. Esse gráfico aqui eu já mostrei para vocês. Agora eu só queria concluir mostrando, né, tudo que a gente oferece, o que a gente coloca de energia no Brasil, o que a gente colocou em 2021, né, foi para atender quem? A gente tem aqui, de um lado, a oferta por fonte e do outro lado, do lado direito, o consumo por setor. Então, toda a energia que foi produzida, né, por essas diversas fontes, foi para atender o setor de transporte, o setor industrial, que está aqui, com 37,4%, as residências, né, o setor residencial, 26,4%, né, setor comercial, setor de serviços públicos, setor energético, agropecuário e de transportes. Então, o que é que esses gráficos, né, falam para a gente? De toda a energia que foi produzida, foi gerada, energia elétrica que foi gerada em 2021, desse total, a indústria consumiu 37,4%. Então, a indústria demandou 37,4% da energia que foi gerada em 2021. E assim por diante. As residências, né, os domicílios demandaram 26,4% de toda a energia que foi gerada em 2021. Tá? Isso que eu fiz aqui, né, o gráfico do lado esquerdo mostrando a oferta e do lado direito mostrando o consumo, é exatamente o que está representado nesse gráfico aqui, só que de uma forma diferente. Né? Então a gente tem a hidráulica com 56,8%, né, de participação na oferta interna de energia, né? E, enfim, gás natural, eólica, biomassa, por aí vai. E aqui do outro lado, a gente tem justamente o consumo, tá? Não aparece naquele gráfico lá, turma, só chamando a atenção aqui, ó, a parte das perdas na distribuição e transmissão. Então, aqui vocês podem perceber que o consumo, participação, perdoem, está um pouquinho abaixo, né? No gráfico anterior, aqui, ó, industrial 37,4, né? E aqui 31,4, pô, como é que é isso? É porque nesse fluxo aqui, a gente considera as perdas, que não são poucas, né? Na distribuição e transmissão. Então, 16% 16% de perda é bastante, é bem significativo, mostra a importância dos estudos e das pesquisas, dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos em eficiência energética, né? A gente precisa ser mais eficiente para diminuir essas perdas aí. Então, aqui, esse gráfico não considera as perdas, e aqui eu tenho as perdas sendo levadas em consideração, tá? É simplesmente essa diferença de um gráfico para o outro. Bom, e aí, entrando, tá, turma, na utilização, né, propriamente dita agora, né? Tá, tudo bem, eu já sei quem é que consome aí a energia que foi gerada em 2021, né? Eu já sei como é que é distribuída por setor o consumo de energia no Brasil, tá? Agora vamos detalhar um pouquinho mais. Observando o gráfico, é possível verificar que no ano de 2021, somente o setor industrial consumiu 37,4% da energia elétrica ofertada no país, seguido do setor residencial com 26,4% e do setor comercial com 15,7%. Cabe ressaltar que esse é o retrato do ano de 2021, como eu falei para vocês. Em 2008, por exemplo, o consumo industrial correspondia a 46% do total ofertado, pois a utilização de energia elétrica nas residências, setor comercial, setor energético e agropecuário era menor, tá? Isso aí, turma, vocês podem até ver a própria realidade de vocês, né? Hoje em dia a gente tem eletrodoméstico para tudo, né? A gente tem celular e vai carregar esse celular em casa, tem quantos equipamentos, quantos instrumentos, né? Tem, meu Deus do céu, fritadeira elétrica, secador de cabelo, liquidificador, assim, claro, tem alguns eletrodomésticos que são mais antigos, geladeira, iluminação, televisor, ar-condicionado, chuveiro elétrico, mas outros começaram a ser desenvolvidos, né? Sei lá, esses grill, né? O grill elétrico e tal. Então, o próprio forno elétrico são equipamentos novos, né? E que começaram a fazer com que o consumo residencial aumentasse bastante, né? Tanto pela entrada de novos equipamentos, tá? Novos eletrodomésticos, quanto também pela melhor qualidade de vida das pessoas, né? Então, de repente, há muito tempo atrás, um ar-condicionado, até por não ser tão eficiente,
né? Ter um ar-condicionado em casa já era uma coisa bem assim, não era para qualquer classe econômica, né? E mesmo assim, né, quem tinha às vezes usava por um tempo muito assim regrado, né? Um tempo bem definido, assim, não era algo tão disponível e tão acessível quanto é hoje, tá? Aqui a gente tem justamente um gráfico que mostra isso, né? O consumo de energia na indústria sempre foi superior aos demais segmentos, aos demais setores, né? Mas enquanto ele cresceu aqui, né, nessa proporção, chegou até a estabilizar um pouquinho aqui mais no final, o consumo nas residências e no segmento comercial, setor agropecuário, tá, e setor energético, eles subiram um pouco mais. Então, o percentual, né, a participação na indústria, embora em números absolutos sempre seja maior, né, que os demais, mas a participação dele ficou um pouquinho menor porque os outros cresceram mais, tá, em números absolutos. Então, você tem um percentual um pouquinho menor aí para a indústria, tá? Aqui a gente tem dois gráficos, tá, turma, que mostram a distribuição do consumo de energia elétrica no setor industrial. Tá? Esse material, essa fonte aí é exatamente a que tem lá no livro texto, tá, que eu disponibilizei para vocês, e mostra para a gente que no setor industrial, tá, 68,3%, né, 68,3%, então ele arredondou aqui um pouquinho mais para 69% da energia elétrica que é utilizada nas indústrias é para força motriz. Você tem também um percentual aqui importante para eletrotermia, né? Fornos, se você ter o aquecimento, né, pela fonte elétrica, eletrólise e iluminação. Tá? E esse outro gráfico aqui na direita, ele mostra para a gente que dessa força motriz, ou seja, dos motores que eu uso na indústria, né, eu tenho para equipar o processo, deixa eu ver aqui o que é isso exatamente no livro, é o processo, né, então vai ser para movimentação, esteira, elevação, né, então vários processos que dependem de motor, né, para motor elétrico, né, para acontecer, então esteira para soprar, né, enfim, eu diria assim, transporte, compressão, de repente, né? Aí nós temos aqui, ó, na compressão já é outro processo, compressão de processo. Equipamentos de processo deve ser mais esteira, né? Enfim, elevação, né? De elevadores. Então, depois disso nós temos também sistema de bombeamento, né? Motobombas, sistema de ventilação e exaustão, ar comprimido, refrigeração e compressão de processos, tá? Que mais? Bom, aí agora a gente vai aqui para o consumo detalhado no setor residencial. Tá? Esse aqui é um gráfico que foi obtido lá na empresa de pesquisa energética, tá? No Atlas de Eficiência Energética. Então, o que é que a gente tem aqui? A evolução do consumo elétrico residencial por uso final. Tá? Nós vemos aqui, turma, uma evolução, né? Tanto do número absoluto aqui, né? Do consumo de energia elétrica, como a distribuição por segmentos. Então, essa primeira caixinha aqui, nessa primeira célula aqui, vai retratar a conservação de alimentos, que é, sim, a maior parcela, né, de consumo de energia em nossas casas, os refrigeradores, climatização de ambientes, seja ventiladores ou ar-condicionados também, né, aparecem aí normalmente em segundo lugar. A gente tem uma fração aqui importante, né? Uma fatia importante aí também do consumo de energia elétrica em nossas casas pelo aquecimento de água, tá? Outros equipamentos elétricos aqui vai desde sanduicheira, né? Aqueles vários equipamentos que a gente tem eletrodomésticos. Vejam que isso cresceu muito, né? É o que eu tinha falado há pouco tempo atrás. A gente não tinha tantos equipamentos eletrônicos assim à disposição, né? Então a gente tem um número importante, né, de equipamentos elétricos e está tudo agrupado nesse outros aqui. Depois, cocção de alimentos para
para cozinhar, né? Então pode ser que tanto forno elétrico quanto micro-ondas. Depois, entretenimento, vai ter aqui som, TV, né? Iluminação e lavanderia. Iluminação é legal chamar a atenção, turma, que representava um percentual maior, né? Só que a gente vem tendo, não a diminuição do valor absoluto, né, de lâmpadas disponíveis, mas uma eficiência energética. Então, as antigas lâmpadas incandescentes vão sendo substituídas pela lâmpada LED, né? E aí, então o consumo em quilowatt-hora acaba diminuindo. Isso é um excelente exemplo aqui da eficiência energética sendo aplicada, tá? Então, aqui a gente tem do lado direito um outro gráfico que mostra, né, uma pesquisa de posse e utilização de equipamentos. Então, televisores, né, você tinha ali, ó, praticamente todo domicílio, né, unidades por domicílio. Esse gráfico mostra a quantidade de equipamentos por domicílio. Então, praticamente todos os domicílios do Brasil têm televisão, né, e tinham lá em 2005. Em 2019 esse número diminuiu um pouquinho, mas assim, não só, né, tem mais de um, né, e na média a gente tem mais de um televisor por residência no Brasil, tá? Ventilador e circulador, esse número, né, que o meio não quer dizer que é meio ventilador, né, que em algumas casas tem, outras não, tá, turma? Então, assim, enquanto lá em 2005 nem todo mundo tinha, né, nem todas as casas tinham ventiladores, aí já agora em 2019 o cenário é outro, né? Praticamente todo mundo tem ou ventilador ou um circulador de ar em casa. Geladeira também, né, é um número que praticamente todas as casas, né, desde 2005 tinham ali, né, nesse levantamento, tá, turma? Tinham geladeira, né, 2009 o número um pouquinho maior. Máquina de lavar, da mesma forma, né, nem todo mundo, mas é um equipamento que tem bastante utilização. Chuveiro elétrico, né, esse aqui é legal chamar atenção, porque vejam que de 2005 para 2019 o número de chuveiros elétricos diminuiu, tá? Significa que a gente está tendo tanto uso de gás natural para aquecimento de água, quanto, e isso melhor ainda, né, a energia solar, sistemas solares, solar térmico, né, solar para aquecimento de água, tá? Mesmo assim, vejam que coisa interessante. Apesar de eu ter um número menor, né, de chuveiros de um ano para outro, o consumo de energia aumentou. Então a gente pode ter aqui, ó, embora menos pessoas usem chuveiro elétrico, né, com a melhoria da qualidade de vida, as pessoas estão usando mais o chuveiro elétrico, né, por mais tempo, enfim. Freezer e condicionador de ar também, né, tem aqui esse comportamento. Condicionador de ar, a gente tem até um comentário aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Pronto, é justamente isso. Enquanto a penetração de equipamentos novos e mais eficientes tende a reduzir o consumo médio de energia do estoque existente no país, em outro sentido, o aumento da frequência de uso dos aparelhos ao longo dos anos, ainda reprimida, em muitos casos, contribui para aumentá-la, né, aumentar o consumo de energia por equipamento, né? Então, justamente aqui o ar-condicionado, apesar da posse baixa de 0,18 equipamento por domicílio dos condicionadores já em 2020, eles possuem o maior consumo específico, né? É porque as pessoas estão usando ar-condicionado, tá? Virou um item quase que obrigatório em casa, né? Ok, turma, esse aqui é um site, né? O site do Procel Info, e nele, tá? Vocês vão ter ali o acesso a esse PPH, que é a pesquisa de posse e hábitos de consumo, né? De utilização de equipamentos, tá? Então, deixei esse QR Code aqui, se vocês quiserem escanear, vão ser direcionados já para esse ambiente, tá? Do PPH 2019. Ele traz para a gente, né, algumas informações aqui atualizadas, tá? Mas muito parecidas com o que a gente já viu, tá? Só que é uma outra fonte bem rica, tá? Para mostrar para a gente como é que é a distribuição do consumo residencial, né? O consumo de energia elétrica no setor residencial. Então, a gente sabe, né? Nós temos no setor residencial um perfil de consumo que apresenta grande variação em função da região do país,
né? Ou seja, nas regiões norte e nordeste, onde a temperatura média é mais elevada do que na região sul, o chuveiro elétrico é menos representativo do consumo de uma residência. Ao contrário, o ar-condicionado é mais usado nas regiões norte e nordeste do que na região sul, justamente pelo fator, né, da temperatura ser mais elevada. Então esse gráfico aqui representa o consumo de eletricidade por equipamento, considerando domicílios de todas as regiões do país e de todas as classes sociais. Tá? Lá no PPH vocês conseguem inclusive fazer esses filtros. Não, eu quero ver só classe A, só quero ver classe B, só quero ver classe C, e aí por diante. E por região, só quero ver a região Nordeste, região, né, Norte, Sul, Sudeste, enfim. Refrigeradores, chuveiros, televisores e lâmpadas despontam como os equipamentos que mais consomem energia elétrica, tá? E nessa categoria outros, foi algo que já tinha comentado com vocês também, estão ali equipamentos diversos, como liquidificador, sanduicheira, secador de cabelo e vários outros, vários outros. Videogame, até videogame tem lá. Vocês entram, dão uma olhada lá, tá? Que é um material também bem interessante. E é isso, né? Na aula de hoje, o objetivo era passar para vocês esse conceito de matriz energética, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e fico à disposição, tá? Para esclarecimento de qualquer dúvida que vocês tenham tido via ambiente virtual, via e-mail, tá bom? Fiquem à vontade para entrar em contato se tiverem alguma dúvida sobre o assunto, ok? Um abraço e até mais.